Salar de Uyuni, para quem não conhece, está localizado na Bolívia e é nada mais, nada menos que o maior deserto de sal do mundo. Eu até então começar a leitura desse guia sabia quase nada, assim, né? Quando eu tive conhecimento, aí eu fui procurar saber de outras pessoas que passaram pelo local. Aí, por coincidência, eu também tinha amigos que ficaram na minha casa em Foz do Iguaçu, que eu morava lá, viajantes que passaram por lá e já tinham passado pelo Salar também, e tinham fotos lindas, maravilhosas, histórias. E nos relatos também que eu achei na internet, a maioria das pessoas falava assim, tipo, tinha muita preocupação, pedia muita atenção e tal, porque é um deserto e não tem nada, realmente não tem nada à sua disposição. Então você tinha que planejar muito bem, de noite fazia muito frio, então você tinha que ter preocupação com a roupa, com o saco de dormir, esses itens de camping. Então tá, tudo bem, né? Eu tive essa preocupação quando eu saí para viajar. E quando eu cheguei para fazer essa travessia, quando eu cheguei na região mesmo do Salar, foi assim muito tenso, porque uma parte anterior à chegada no Salar é uma região deserta também, que eu fiquei alguns dias e estava com pouco dinheiro trocado, dinheiro local. Tinha real na carteira, só que daí esperei para trocar em outra ocasião e esse dinheiro não trocado acabou fazendo falta. Então, quando eu cheguei no deserto, na entrada do deserto de Uyuni, no Salar, eu estava com pouco dinheiro, quase nada, assim. Então, eu tinha dinheiro na ocasião para ficar hospedado no lugar, no hotel de sal também. Uma comida básica, alimentação básica, eu tinha dinheiro e eu tinha que decidir se eu comia bem assim o suficiente para não passar fome, se eu comprava água para ter água extra na travessia, ou tipo, para depois da travessia eu também não tinha dinheiro para ficar, então na próxima hospedagem. Então eu fiquei na dúvida, eu comecei a ficar assim bem pensativo, porque assim, não poderia dar nada errado. A minha travessia de 90 quilômetros tinha que ser num dia só. Eu tinha que sair de manhã e no máximo no final da tarde eu tinha que estar na outra ponta daquela coisa toda branca lá. Então eu tinha na ocasião 2 litros de água, um pacote de bolacha pequenininho assim, 2 pacotes de bolacha, e era aquilo que eu tinha. E aí eu não tinha intenção nenhuma como eu tinha só aquilo, eu não poderia dormir no Salar. Eu tinha um equipamento até que aguentava passar a noite no frio e tudo, mas eu não podia me dar o luxo, porque era pouca água e pouca comida e eu sabia que não podia dar nada errado. Foi então que eu tomei a decisão de arriscar assim mesmo. E assim, o dinheiro que ainda restava, eu não consegui comprar porque não tinha bolacha, que passou a ser o meu alimento assim de salvação, que eu falo que é bolacha mágica, assim. Então, bolacha recheada e a água que tinha para comprar nessa entrada do Salar, tipo, o local já não tinha mais para vender. Então, eu fiquei naquela. Só tinha mesmo 2 litros. Você fazer essa travessia, 90 quilômetros, para quem estava acostumado a pedalar 150, 170, é uma coisa. Tipo, numa estrada. Agora, você fazer isso num Salar, nas condições que eu encontrei, porque o Salar eu pensei que assim, pelas fotos que eu tinha visto, é um tapete branco com as marcas dos jeeps, dos carros 4x4 que fazem os passeios turísticos por lá, né? Que pensei que eles queriam me guiar, né? Porque eu não tinha GPS, não tinha nada disso. Então, vai ser fácil, né? 90 quilômetros eu faço num toque, assim. Só que não é. Começa assim, tipo, as marcas dos pneus, e depois eles vão sumindo, e daí começa muito sal, é como uma terra, uma estrada toda esburacada, entendeu? Só que ali, em vez de ter terra, tem sal para tudo que é lado. Então, a bicicleta ficava pulando direto, e assim, eu não poderia
empregar uma velocidade mais alta, por quê? Porque eu tinha que ter o cuidado com os equipamentos, principalmente com os bagageiros. Se o bagageiro me quebra ali, é outro problema que eu tenho. Então eu tinha que pensar nisso. Mas naquela situação eu falei, eu tenho que fazer uma coisa ou outra, né? Então se eu for muito devagar também, eu não vou terminar em um dia. E se eu ficar mais de um dia, eu vou passar fome ou sede. Então aí, quando terminou esse rastro dos carros e começou a ficar pior, eu comecei a empregar uma velocidade mais alta, para poder dar tempo de fazer tudo. E até para enganar a fome, entendeu? Porque o meu café da manhã foi bolacha, o almoço seria bolacha, e de noite eu não sei o que seria, entendeu? Então foi assim. E aí antes de começar essa travessia, eu sei que alguém me avisou, olha, tem aquela montanha lá distante, você tem que seguir naquela direção. Se em algum momento você ficar em dúvida, você olha aquela montanha e siga em direção a ela. Tudo bem, quando acabou o meu referencial ali, eu fui me guiando pela montanha. E fui rápido, rápido. Por sorte, assim, eu tinha a bicicleta, eu confiava na minha bicicleta, mas também não podia abusar dela. Eu abusei aquele dia da minha bicicleta. Então, se quebrasse alguma coisa, eu não podia reclamar dela, porque eu sabia que eu estava indo além, estava extrapolando os limites. Fui avançando e assim, o salário você não pode ir assim do jeito que a gente está. A gente tem que colocar um óculos escuro, porque é muito branco e você fica literalmente cego, assim, se você olhar direto para aquilo. Com óculos escuro, eu já ficava assim com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Porque é muito forte. Então é um ambiente assim, muito selvagem. Não tem mata, não tem nada, mas é selvagem, porque o frio começa a ser intenso, principalmente no inverno, tá, sei lá, quase 4.000 metros de altitude, então é muito alto, frio, tá no meio das montanhas, e você sozinho, sem ninguém. Então eu gostava daquilo, assim, tipo, da sensação de ter que passar rápido, né? E então arrisquei. E daí eu lembro que encontrei um outro cicloturista no caminho, bem no meio, assim, do Salar, um australiano. A gente conversou pouco e ele tava bem preparado com as coisas assim, né? Coisa de comida e tal, beleza. Isso meio-dia, assim, mais ou menos. Depois encontrei mais um casal da Alemanha, conversamos um pouco e cada um seguiu a sua direção. E lembro que eu fui avançando, eu estava avançando até que de forma tranquila assim. Só que é uma coisa, você vê uma montanha e você tem que pedalar 90 quilômetros para alcançar ela, você pensa que não está chegando nunca, entendeu? Você pedala e a montanha continua distante. Então isso é uma coisa que você tem que ter assim, psicológico, né, em dia para trabalhar essa questão. E daí a falta de comida eu fui administrando, tipo, posso comer uma bolacha a cada 1 hora, entendeu? Ou então, se 2 horas eu posso comer metade do pacotinho. E assim eu ia. Na hora do almoço, chegou na hora do almoço, tem que... Não posso comer meio pacote de uma vez, porque eu sei que tem tarde. Aí foi bem engraçado que, tipo, passou o almoço assim, entre aspas, e já estava chegando nas últimas bolachas e eu lembrei assim, tipo, de umas coisas assim, você tira não sabe de onde. Eu lembrei da sobremesa que a minha mãe fazia na companhia das amigas dela, sabe? Que eram umas coisas assim, deliciosas e tal. Então essa bolacha, poxa, eu imaginei que eu estava comendo essa sobremesa, sabe? Então a bolacha comia assim, tava deliciosa e tal, poxa, aquela sobremesa que você já tá com a barriga cheia, mas come só porque é muito bom. Então eu comia a bolacha nesse sentido. E eu comendo, pensando nisso, a bolacha me cai no chão, assim, né? E me caiu com a parte do recheio virado para baixo. Eu falei, eu não quero nem saber. Eu peguei a bolacha do chão, vi se não tinha muito sal nela, dei uma batida na bolacha
e acabei comendo. E são situações que você acaba rindo da própria situação que você se encontra. Você tem que dar risada para não chorar, tipo algo assim. Mas a bicicleta ajudou nesse caso, tipo, não tava avançando e não quebrou nada de peça. E foi chegando à tarde, mas também foi chegando a montanha. E eu fui ficando mais aliviado porque eu não queria passar a noite ali de jeito nenhum, por toda essa situação que eu já falei. E quando eu cheguei em Tawa, que é a cidade, o povoado, que significava para mim, é a cidade que ficava nessa montanha que foi o referencial depois. Significava para mim que eu tinha vencido a minha travessia, que era um dos pontos mais, assim, que falavam que era um dos pontos, assim, que eu teria que ter mais cuidado durante a viagem. Então, para mim era uma vitória.